Pronto, agora estou gravando, graças ao João Marangoni que me lembrou aqui. Exatamente. Não, e o duro é que o link tá aqui embaixo, ó. Tem 1 milhão de negócio aberto aqui, né? Mas tudo bem. Mas o link tá aqui embaixo. Bom, é, é lógico, né? Fica um monte de negócio aberto. Bom, então eu vou fazer uma inversão, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês, pra vocês entenderem o drama, tá? Ó, vento, olha só o tanto de slide que tem só da parte de vento, pessoal, tá? É a parte mais importante, é a parte que mais cobra em vestibular, tá? Então, eu prefiro fazer a parte de ventos na semana que vem, numa aula dupla, tá? Se por um acaso eu tiver uma aula só, eu não sei como é que vai ser o horário, mas se eu tiver uma aula só na quarta, eu inverto as frentes, eu faço a frente B na quarta e a frente A na sexta, porque eu preciso de duas aulas para falar de vento. E eu não quero parar no meio, tá? Porque, como eu disse, é um assunto enrolado, é melhor eu dar a sequência nele, certo? Eu começar e terminar, tá? Então eu vou explicar para vocês agora, pode pôr o número 3, umidade, não tem a menor importância inverter, tá? Não tem problema nenhum, certo? Falar para vocês então a questão da umidade. Pode pôr número 3, umidade. Não vai ter definição de umidade, né? Porque é óbvio, né? Umidade é quando nós temos, né, uma concentração alta de vapor d'água na atmosfera, tá? E aí nós temos um ponto que, né, começa a precipitar, tá? Esse ponto 100% de umidade é o que provoca a precipitação, a chuva, beleza? Para falar de umidade, pessoal, eu vou falar dos tipos de chuvas, tá? Então, ó, nós vamos ver as convectivas, nós vamos ver as frontais, nós vamos ver as orográficas e eu vou explicar para vocês a precipitação em granizo e a precipitação em neve, beleza? Então, ó, primeiramente, pode por aí, ó, primeiro tipo de chuva, convectiva. Convectiva. Bom, convecção, tá? Convecção é quando nós temos, né, um ar quente que sobe e um ar frio que desce. Vai acompanhando aqui o desenho, tá? E aí forma uma célula, ó, tipo um ciclo, tá? Uma célula de convecção. Por que que acontece a chuva convectiva? Porque o ar quente, ele está na superfície, ó, isso é o principal para saber, tá? Que é o que vai diferenciar de chuva frontal, que é o que o aluno sempre se confunde, tá? O ar quente, ele está na superfície. A gente já viu isso, que o ar quente ele tem tendência a subir, tá? Ele é mais leve. E nas áreas mais elevadas de altitude, o ar frio ele tem tendência a descer, tá? Então, esse choque do ar quente, que ao subir ele se resfria, com o ar frio, que tem tendência de descer, vai formar essa convecção, vai formar chuva. Presta sempre atenção nisso. Toda vez que nós temos mudança de temperatura, ó, é quente e se resfriou. É quente e se resfriou, nós temos a formação de umidade. Toda vez, tá? Presta atenção nisso. Toda vez que existe mudança térmica, tá? Quente para o frio, tá? Nós temos formação de umidade, ou seja, chove. Beleza? Então, coloca na frente chuva convectiva. Primeiro a formação dela, pode pôr assim, ó. Formada, o cara segue arrastando cadeira. Ah, isso é brincadeira, mano. O cara tá detonando a casa dele. Nossa senhora. Ó, põe assim na frente, então, chuva convectiva. Chuva formada pela ascendência. Chuva formada pela ascendência do ar quente da superfície. Chuva formada pela ascendência
do ar quente da superfície que se resfria ao ganhar altitude, que se resfria ao ganhar altitude e o seu choque e o seu choque com o ar frio e o seu choque com o ar frio descendente seu choque com ar frio descendente da atmosfera. Ponto. Aí presta atenção no negócio. Pode falar? Ó, presta atenção no negócio, pessoal. Não, agora o alarme vai disparar. Olha só, tá foda, cara. Tem dia que é foda. Pessoal, concorda que para ter a chuva convectiva precisa estar uma temperatura relativamente alta na superfície? Então, chuva convectiva é típica de dia quente, tá? É o que a gente chama de chuva de verão. É aquela chuva que você está naquele dia quente, que você vê as nuvens sendo formadas, fica preto o céu, chove, é aquela pancada, tá? A quantidade de água que cai é grande, só que ela é rápida. É uma chuva que dura aí meia hora, 40 minutos, mas a quantidade... Oi? Isso, a quantidade de água é muito alta, tá? Por isso que normalmente quando nós temos a chuva de verão, dependendo do centro urbano, pode acontecer enchentes, né? Porque chove muito forte, tá? Então, Laís, essas chuvas que são mais demoradas, que são mais longas, a gente chama de chuva frontal, tá? É mais típica de um dia frio, entendeu? Tem essa diferença, tá? Então aqui, ó, em chuva convectiva, põe na frente, ó, chuva de alta intensidade, chuva de alta intensidade e de curta duração. Chuva de alta intensidade e de curta duração. Se quiser colocar na frente, pessoal, chuva de verão, põe entre aspas, que é o termo popular, tá? Que é chamada essa chuva. Chuva de verão. Beleza? Aí, passamos para a chuva frontal. Pode por aí, o segundo tipo. Chuvas frontais. Bom, olha o termo, ó, frontais. Significa dizer que as duas massas de ar elas vão se chocar na atmosfera. Reparem a imagem. O ar quente, ele está vindo e o ar frio, ele vem também de uma área da superfície, ó, os dois, ó. Eles se chocam na atmosfera, forma nuvem, chove. Por que que forma nuvem? Por que que forma umidade? Porque você tem a diferença térmica, tanto do ar frio quanto do ar quente, tá? É essa, né, no caso, a formação de uma chuva frontal, beleza? Então coloca na frente chuvas frontais, põe assim. Ocorre com choque do ar quente com o ar frio, ocorre com o choque do ar quente com o ar frio
na atmosfera. Ar quente com ar frio na atmosfera. Ela é mais comum, pessoal, então em dias mais frios, tá? É por isso que aquela chuva, que nem a Laís comentou, ela tem uma duração, né, mais longa, só que a intensidade dela é relativamente baixa. Você não tem aquela pancada, aquela chuva de alta intensidade, tá? Pode falar, Cauê. Sim, ó, vou até adiantar aqui para você. Uma frente fria, eu vou entrar quando eu for falar, não tá aqui a aula, mas peraí que eu já mostro. Onde que a gente entra nisso? Eu deixo para dar para vocês, pessoal, em aula de atualidades. Ó, tá vendo aqui, ó, massas de ar no Brasil? Eu falo de frente. Então, eu falo de frente fria quando a gente fala de massa de ar no Brasil, entendeu? Vai demorar um pouco, porque a gente está começando esse capítulo, né? Olha o tanto de coisa que eu ainda tenho para falar, ó, desse capítulo, entendeu? Ainda tem El Ninho, Laninha, tá? Eu dou numa aula de atualidades isso, as massas de ar, beleza? Tá? Ó, a Maria Ercília perguntou a diferença das duas chuvas. Maria Ercília, é o seguinte, a convectiva, o ar quente, ele vem da superfície e ele sobe. E o ar frio, ele vem da atmosfera e desce. A frontal, as duas massas de ar, elas se encontram na atmosfera, certo? Tanto massa de ar quente quanto a massa de ar fria, tá? Elas vão se encontrar na atmosfera. A chuva convectiva, ela tem uma intensidade elevada e uma duração curta. E a chuva frontal, ela tem uma intensidade baixa e uma duração longa. Seriam essas diferenças. Beleza? Tipicamente, a chuva frontal é de um dia frio, a chuva convectiva é de um dia mais quente. Certo? Então, ó, vamos terminar a chuva frontal. Põe assim, ó. Chuvas de baixa intensidade, chuvas de baixa intensidade e longa duração. Chuvas de baixa intensidade e longa duração. Se quiser colocar entre aspas, garoa, tá? É a garoazinha que cai. Tem muito disso, porque a temperatura lá é um pouco mais baixa, né? É assim, ao longo do ano, né? E aí é mais comum ter garoa. Agora, quando é verão em São Paulo, que a temperatura sobe muito, a gente tem sim chuva convectiva, tá? Isso, porque choveu muito, né? Muito forte, tá? E no caso, normalmente em verão que acontece isso, né? Que é quando dá mais a chuva convectiva, certo? Ó, Maria Ercília, você entendeu aqui a diferença que você me perguntou? Beleza. Agora, olha só, caiu na FUVEST essa questão ano passado, eu vou aumentar aqui para a gente poder ler, tá? Então, ó, segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, foram registradas temperaturas reduzidas no mês de junho de 2016, ó, junho, né, no caso, inverno, tá? Ou, né, final do outono, começo do inverno. Tal como na madrugada do dia 13, ó, dia 13 ainda não começou o inverno, seria outono ainda, né, finalzinho de outono. Inverno é 21 de junho em que se alcançou a mínima de 3,5 grau, olha isso, na estação meteorológica da Serra da Cantareira, na cidade de São Paulo. Além disso, de acordo com o Instituto, também ocorreram precipitações acima da média, com mais de 200 milímetros no total daquele mês. Eles falam que é acima da média porque o inverno é seco, né? O outono, né, o final do outono já é seco, então quando chove nesse período é algo anormal, tá? Olha aqui, temperatura fria e o quente, tá vendo? Ó? Ambos na atmosfera subiu. Número 1, o ar mais frio e denso eleva o ar mais quente.
podendo originar nuvens com potencial para tempestades e precipitações. Sim, tá? Pode ser tempestade, pode ser precipitação, não necessariamente uma tempestade, tá? 2. Instabilidade atmosféricas podem ser geradas em razão do ar quente ser elevado rapidamente pelo sistema frontal. Sim, ó, o ar frio bateu no ar quente, formou nuvem, choveu. Pessoal, a 2 é exatamente isso, tá? O desenho é esse, né? E a 2 e a 1 se completam. Olha 3. O encontro de massas de ar estabiliza. Não. Se nós temos um encontro de massas de ar, uma quente e uma fria, nós temos uma instabilidade e não estabilidade. Beleza? Com avanço, dissipação de... E outra, né? Ó, não é massa tropical. O Cauê perguntou se a gente vai ver frente fria. Cauê, a gente tá falando aqui, ó, de outono, indo para o inverno. Uma temperatura muito fria. O que provoca essa queda da temperatura é uma frente fria, tá? É uma massa de ar fria, então não pode ser uma massa tropical, beleza? A gente está num período, hoje é dia 20 de maio, a gente está no período que as frentes frias elas estão começando a querer atuar no território brasileiro, tá? Então, vocês podem perceber que a temperatura já deu uma diminuída, né? Já houve uma queda na temperatura e a tendência é que com a chegada das frentes frias, a temperatura tenha mais quedas, tá? Essa frente fria que atua no Brasil, ela é chamada de massa polar atlântica. Tá? Ela é muito comum nessa época do ano, maio, junho, julho, às vezes agosto, às vezes, tá? Dependendo aí do ano, se for um ano um pouco mais frio. Oi? Porque assim, quando a gente está em agosto, a gente já está caminhando para a primavera, tá? E a primavera vem em setembro. E em agosto a tendência é que a temperatura se eleve um pouco mais. Então não é muito comum uma frente fria em agosto, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer de vir uma frente fria ainda. Porque ainda é inverno. Não entendi. A explicação é exatamente essa mudança da estação do ano, entendeu? A gente está fazendo uma transição, né, do inverno para a primavera, né? Então, nós estamos tendo uma temperatura um pouco mais quente já em alguns períodos. E quando tem esse choque, né, como ainda é uma estação seca, tá, e está começando a vir aí uma certa temperatura um pouco mais quente, começa a provocar ventos, tá? Tanto é que em agosto é o último mês, vai praticamente dessa estação mais seca. Esses ventos que estão trazendo a umidade, eles vão começar a levar a umidade para setembro, entendeu? Então está começando a ventar mais exatamente por causa dessa mudança de estação, certo? Bom, aí pessoal, a terceira é a chuva orográfica. Pode colocar aí, chuva orográfica, que também pode ser chamada de chuva de relevo, tá? Você pode colocar orográfica ou chuva de relevo. Pode explicar? Então vamos lá, ó. Como que funciona a chuva orográfica, ó? A massa de ar mais quente, ela vem e ela encontra uma barreira natural, tá? Uma montanha. Essa barreira, ela é chamada de barlavento. À medida que essa massa de ar ela vai ganhando altitude, ela vai se resfriando, ó, tá vendo? Ela tá vermelha, vai ficando azul, tá? Ela vai se resfriando. Essa mudança térmica vai gerar formação de umidade e chove. Então a área úmida é a área do barlavento. A hora que termina e ela ultrapassa a barreira natural, ela já despejou umidade nesse pedaço. A outra área é uma área seca, que a gente chama de sotavento. Beleza? Então, é uma chuva que é influenciada pela condição do relevo. Por isso que a gente chama de orográfica, certo? Ubatuba, pessoal, você está aqui, ó, aqui tem o mar, vem a umidade, chove, tá? Vai chover aqui na região de Ubatuba.
Você sai da montanha, vai para o outro lado da cidade, né, que atravessa a região montanhosa, vai estar seco, só que aí está longe do mar também. Por isso que não interessa muito, por isso muita gente fica nessa região porque é próxima do mar, mas sabe que se vier uma umidade, vai ser difícil de parar a chuva porque tem uma barreira que segura essa umidade. Deu para entender, gente? Se alguém quiser fazer esse esquema no caderno, eu acho que fica interessante, né? Colocar aí uma montanha, tá? Colocar que a massa de ar ela vem, né, quente, ela se resfria e forma umidade. Chove no barlavento, fica mais seco no sotavento, beleza? Explicação. Anota aí. Ó, Maria Ercília perguntou: no litoral é onde acontece somente aqui no Brasil? Não, pode acontecer numa área interna também. Se você tiver uma região mais montanhosa que vê uma umidade, ela pode brecar, tá? Essa umidade e a outra área pode ser seca, tá? Pode acontecer. Não necessariamente no litoral do Brasil. Ou no litoral de qualquer país, pode acontecer em qualquer outro país, tá? Certinho? Oi. Ó, não é só isso. É um dos fatores, tá? É um dos fatores. O Planalto de Borborema, ele breca a umidade que vem do litoral, tá? Agora, tem outro fator que acaba provocando uma região ser mais semiárida ali naquela área. Eu vou explicar quando eu falar isso aqui, ó, para vocês. Quando eu chegar aqui, correntes marítimas. Aí eu vou explicar para vocês isso. Fechou? Tem, tem. Ó, lembra que eu falei que a parte de climatologia é muito detalhe, tá? É detalhe assim, exageradamente. Beleza? Ó, chuva orográfica então, põe assim, formada, bom, a gravação tá acontecendo, tá tudo certinho, bonitinho. Então põe assim, ó, chuva formada pelo encontro de uma massa de ar quente, pelo encontro de uma massa de ar quente, encontro de uma massa de ar quente com uma barreira com uma barreira de relevo, com uma barreira de relevo que provoca barreira de relevo que provoca o resfriamento dessa massa de ar, que provoca o resfriamento dessa massa de ar ao ganhar altitude. Resfriamento dessa massa de ar ao ganhar altitude. Vírgula. Precipitando. Precipitação, chuva, tá? Precipitando. Põe entre parênteses. Põe esse termo aqui, pessoal, ó. Barlavento. Barlavento. Ponto. Na mesma linha. Ponto na mesma linha. O sotavento
O sotavento é uma área naturalmente seca. Sotavento é uma área naturalmente seca. Beleza? Ó, só para ilustrar aí o que o Cauê falou, tá? Oi, Pedro. O barlavento é a área mais úmida e o sotavento é uma área mais seca. No barlavento você tem a precipitação, tá? Você tem a chuva. Beleza? Ó, só para ilustrar o que o Cauê falou, o Planalto da Borborema, tá? Lá no Nordeste brasileiro, né? Ele é uma área montanhosa que breca a umidade que vem do litoral. Então a umidade vem do litoral, chove nessa região. A outra região do Planalto da Borborema é uma área seca, tá? Que seria a região do semiárido nordestino, mas não é todo o semiárido, é uma área do semiárido, tá? Então, um pedaço do semiárido nordestino é influenciado sim pelo Planalto da Borborema, beleza? Cauê, se por um acaso o Planalto da Borborema pegasse todo o litoral do Nordeste, aí seria ele exclusivamente, tá? Como é só uma parte dele que influencia, beleza? Bom, para terminar, pessoal, pode colocar aí, ó, granizo e neve. Pode pôr um do lado do outro, puxa duas setinhas, uma setinha de cada, aliás. Oi. Algumas áreas poderiam chover um pouco mais, tá? Mas como tem a questão da corrente fria, né? Não fria, mas uma corrente um pouco mais fria, tá? Então podia formar do mesmo jeito a área semiárida, entendeu? Ó, põe assim, pessoal, granizo, puxa uma setinha, neve, puxa outra setinha, tá? Uma de cada, beleza? Para a gente poder explicar o que é esse tipo de precipitação. Você está colocando por número os tipos de chuva? Tá dentro de umidade, Laís, isso. Isso, exatamente. Exatamente. É um tipo de precipitação, tá? Seria assim, precipitação em granizo, precipitação em neve, tá? A gente tem muita, né, mania de achar que precipitação é sempre a precipitação líquida, tá? A precipitação ela pode vir em neve, pode vir em granizo. Então, também são tipos de precipitações, né? Olha só, pessoal. Primeiro vamos falar do granizo, tá? Vou aumentar aqui. Vamos entender aqui, pessoal. Ó, o granizo ele vai acontecer quando houver uma mudança térmica muito grande, tá? Uma diferença muito grande entre temperatura mais quente e temperatura mais fria. Reparem, ó, começa a chover, nessa área a temperatura está acima de zero. A hora que ela atravessa uma camada que sofreu a ação de uma frente fria e essa camada, a temperatura está abaixo de zero, a água congela, ela congela no meio do caminho. E aí a gente tem a chuva de granizo, né? Que são aqueles bloquinhos de gelo que caem. Às vezes, dependendo da intensidade, cai até bloco grande de gelo, tá? Causando até estrago em carro, tudo, amassando, né, a lataria de carro. Já caiu isso. Tem ano, ô Cauê, se a temperatura está muito elevada, tá? Por exemplo, está 40, 42 graus, pode acontecer isso no verão de vários lugares no Brasil, tá? Se de repente vem uma frente fria, né, uma temperatura mais fria, uma massa de ar mais fria, tá? Que provoca o resfriamento na atmosfera, e aí na hora que chove, você converte isso do líquido em gelo, e aí cai com força, cai com intensidade. Tá? Então, é muito normal, ó, pera aí, Juan, só para fechar, ó, é muito normal uma chuva de granizo acontecer em chuva convectiva, junto com uma chuva convectiva, tá? Fala, Juan. Já, já aconteceu de ficar assim,
Gramado lotado de pedrinha de gelo, entendeu? Parece neve, mas não tem nada a ver com neve, é granizo mesmo, é por causa do calor e de ter vindo aí uma, né, uma massa de ar mais fria. Ah, isso aí foi isso. Ó, quando aconteceu isso aí foi um vendaval que deu, tá? E o vendaval que deu, ele foi, a gente chama de ciclone, só que é extratropical. Ele está fora dos da linha intertropical, né? Ele aconteceu e causou um estrago aqui na cidade, né? A temperatura estava muito quente para um período que geralmente era para estar mais frio, que era maio, tá? E de repente veio uma massa de ar muito fria, tá? Então deu choque, virou esses ventos de alta intensidade. E teve chuva de granizo junto com isso, tá? Pessoal, coloca aí então a formação do granizo. Pode pôr assim, ó, formado, formado devido à diferença térmica, formado devido à diferença térmica atmosférica formado devido à diferença térmica atmosférica que congela a precipitação líquida, congela a precipitação líquida e caem e caem os blocos de gelo e caem os blocos de gelo. Aí, neve. A neve é diferente, pessoal. A neve, olha só, temperatura uniforme, abaixo de zero, tá? Então, para ter neve, pessoal, nós temos que ter duas condições momentâneas, tá? Daquele momento que acontecem juntas, tá? Primeira, a temperatura tem que ser abaixo de zero, tem que ser muito baixa e a umidade tem que ser elevada. Se tiver a umidade elevada e temperatura abaixo de zero, vai nevar, tá? Então, neve, põe assim: condições momentâneas e simultâneas, condições momentâneas e simultâneas de umidade, de umidade e de temperatura abaixo de zero. De umidade e de temperatura abaixo de zero. Tá? Então tem que estar úmido e a temperatura tem que estar abaixo de zero. Se acontecer esses dois fatores ao mesmo tempo, vai nevar. É um fato que não neva para nós. Pode estar 0 grau, pode estar -1 grau, só que não está úmido, então não vai nevar, certo? O nosso inverno é seco, beleza? Fechamos umidade. Na sexta-feira, o que eu tinha falado mesmo? Na sexta-feira eu vou dar só a frente 2, só a frente B, né? Isso. Beleza, então. Semana que vem eu volto com a parte do Cáucaso. É até bom que na sexta eu dou a frente B, porque aí eu começo a União Soviética. Eu dou uma avançada boa, tem mais, né, a ver com a questão do Cáucaso. Beleza, pessoal? Eu vou acabar liberando atividade para vocês só à tarde, tá? Porque até eu fazer o negócio das aulas aqui demora um pouco.
Mas aí eu libero para vocês. Vocês já anotaram aí qual que tem que fazer? Fechou? Gente, tchau pra vocês. Tchau, pessoal. Até mais. Valeu. Falou. Falou. Batendo o cara.